Falar sobre psicologia. A psicóloga em sua casa, com Joemile Nunes. Joemile, feliz ano novo, bom dia, tudo bem? Feliz ano novo, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia. Tudo ótimo. Em muitas situações, o hábito da comparação pode ser algo bem produtivo, mas em outras, a comparação pode provocar o declínio da autoestima. Situações nas quais pode ser produtivo fazer comparações de si mesmo em relação às outras pessoas. Quando estiver traçando metas e precisa identificar o que gostaria e o que não gostaria para si mesmo, a comparação pode ajudar a perceber ganhos que seriam interessantes. Isso motivaria a pessoa a se engajar no processo de busca destas características desejadas. E aí eu pergunto para Joemile, quando é positivo fazer uma comparação e quando não é positivo? Então, a gente tem que partir desse lugar, né? Que a comparação é uma tentativa de equivaler a minha experiência e a experiência do outro. Não é isso? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que é possível fazer isso? Criar uma equivalência entre a minha experiência e a experiência do outro. Se nós temos experiências tão diversas, tão diferentes, né? Se eu venho de um lugar que é totalmente diferente do seu, que é totalmente diferente do seu, que é totalmente diferente do seu e de todas as outras pessoas, de maneira geral, né? Então, a gente precisa lembrar de antemão que cada pessoa vai ter os seus afetos, né? As forças que agem sobre o seu corpo. Então, não tem como equivaler experiências que são tão discrepantes, né? Então, esse intuito de comparação, né? Essa mania de se comparar, essa ideia de que é necessário se comparar com o outro, é uma tentativa de avaliar em que lugar eu estou nessa lógica de competição, né? A gente vive num sistema onde a gente está o tempo todo competindo com o outro. Se a pessoa comprou um vestido caro para passar o Réveillon, se a minha amiga, se a minha vizinha, né, eu também tenho que comprar. Se a minha vizinha foi para Pipa no Réveillon, eu tenho que ir para Alagoas, né? Eu tenho que ir para um lugar que seja tão bonito na foto do Instagram quanto. Então, essa lógica de competição, ela é muito destrutiva. Porque cada pessoa vai ter as suas próprias condições de acesso, de desejo, né, de possibilidade, que é diferente para cada um. E quando é positivo? Eu não consigo tratar a ideia de comparação de maneira positiva, tendo em vista que ela é uma engrenagem, né, dessa competição que adoece. De uma competição que não é saudável, porque eu não estou levando em consideração as minhas possibilidades, as minhas condições, o meu desejo. Eu estou levando em consideração um lugar onde foi pré-determinado que eu tenho que chegar, que é o de quem tem mais, de quem tem mais acesso, de quem pode mais. Então, uma coisa é esse espírito de competição, onde a gente, né, cria um intuito de esforço, onde a gente se anima para fazer algo, num esporte, numa atividade, né, lúdica. No entanto, quando a gente fala dessa comparação, que é engrenagem para diminuir a autoestima, para limitar os nossos desejos e para forçar a gente a chegar num lugar que não tem sentido para a gente, mas que foi pré-determinado, é completamente negativo e adoecedor. Mas podemos debater sobre isso também. Certo. Falando de comparação, eu creio que nós, mulheres, de forma muito mais acirrada, somos ensinadas desde pequenininhas a nos comparar umas com as outras, né? É aquela velha história, mulher se arruma para mulher, né? A mulher se arruma para competir com a outra mulher. Então, quando tem uma mulher bonita, arrumada naquele espaço, é como se as outras mulheres fossem convidadas a se incomodar com aquilo. Por que isso nos foi ensinado? Por que a mulher não pode elogiar a outra mulher, ficar feliz porque a outra mulher é bonita? Sem competição, sabe? Sem comparação. Como desconstruir isso?
Nesse sistema patriarcal, né, a mulher ela é construída enquanto um produto mesmo, né? A mulher compete com outra mulher o desejo de um homem, né? O desejo de um possível marido, de um possível namorado. Então, dentro dessa lógica do produto, a gente está competindo para ser o produto mais visível, o produto mais desejado. Né? Então, desconstruir isso é lembrar que o nosso corpo é um corpo de desejo legítimo e que não tem que desejar algo que foi pré-estabelecido ou pré-determinado, né? Que não tem que se orientar para o desejo de um homem ou de um outro. Né? Que não serve para obedecer normas que foram criadas, né? A partir de um projeto de sociedade, de um projeto de vida que não necessariamente vai fazer sentido na nossa experiência. Muito bem. Um processo, por exemplo, psicoterápico pode surtir, no caso, bons resultados para os casos mais extremos? Com certeza, Tony. O que é que o processo psicoterápico vai tentar, né, contribuir? Exatamente construir junto com essa pessoa a compreensão, o entendimento das questões dela em relação a essa necessidade de se comparar. Então, por que eu me comparo tanto? Né? Por que me incomoda tanto não ter viajado no Réveillon, não ter tido uma ceia de Natal parecida com aquela que eu estava vendo nas fotos dos meus seguidores, né? Das pessoas que eu sigo na rede social? Então, essas questões vão ser tomadas com outro olhar, né? Produzindo questões que talvez no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com a nossa família, a gente não consiga produzir. A partir do conhecimento da psicologia, sempre. Então a gente percebe nas suas respostas, você sempre cita as redes sociais. As redes sociais estão sempre presentes em nossas vidas, né? E isso diariamente, o tempo todo. Como é que a gente pode controlar isso, buscando não fazer esse tipo de comparação, acessando as redes sociais de forma saudável, sem fazer essa mania de comparação o tempo todo? As redes sociais é uma realidade, né? A gente não pode negar a presença intensa que as redes sociais têm na nossa vida hoje. Então, a meu ver, a melhor maneira de ilustrar essa situação. A gente poderia até trazer outros aspectos, mas talvez a rede social tenha realmente essa evidência, pelo menos nesse momento da nossa sociedade. Olha, as redes sociais, elas são ótimas. A gente tem acesso a muito mais informação num tempo diferente do que a gente tinha antes, né? As pessoas têm uma capacidade de comunicação, de compartilhar o que está experimentando cada uma no seu lugar, e isso ser amplamente, né, acessado por uma gama de pessoas imensa. Então, é positivo. Através das redes sociais, a gente tem acesso a informações sobre saúde, sobre sociedade, sobre política, né? Dicas, humor, né? A gente dá risada, a gente acompanha o que está acontecendo na vida de pessoas que a gente gosta que estão distantes. Então, é necessário atentar mesmo, se perguntar qual é o meu desejo, né? O que é que me mobiliza dentro da rede social. Se é alguma coisa que está me trazendo potência, se está melhorando o meu dia a dia, ou se está me deixando triste, frustrada, né? Se está baixando a minha autoestima, se eu sinto que o meu valor é menor do que o das pessoas que eu estou vendo lá na rede social. Sempre questionar, uma coisa que eu sempre digo aqui, né? Questionar. Não passar pela vida naturalizando tudo, achando que tudo está normal e que não tem jeito. Questionar, tá desse jeito? Por que tá desse jeito, né? Como é que foi construído? Se foi construído, como é que eu posso reconstruir? Eu quero reconstruir, eu não quero reconstruir. Não deixar que as coisas sejam sempre como são, como foram. As coisas não precisam ser sempre iguais. Nós não temos que ser iguais uns aos outros. A vida, ela é ampla e diversa, e a gente tem sim uma capacidade de construção.
Então, vamos aproveitar. Joemília, acho que a inveja entra nessa ala da comparação, né? Sim, sim. A inveja é um sentimento, né? Que está totalmente relacionado a esse desejar o desejo do outro, né? Eu não conheço o meu desejo. Ou eu não sinto que eu sou capaz de realizar o meu desejo. E aí eu olho para o outro que está realizando e desejo o que ele tem, né? Desejo ser ele, desejo fazer o que ele faz, desejo ter o que ele tem, de uma maneira que é abstrata, né? Que é no campo do sentimento e que não reflete a ação. Porque muitas vezes, né, a inveja está relacionada a essa sensação de incapacidade, de eu não sou capaz, de uma insegurança, né? O meu amigo consegue, o meu amigo fez e eu não consigo fazer. Nem sempre isso é consciente, né? Geralmente o problema está relacionado à baixa autoestima ou à idealização da vida alheia, na verdade? Está totalmente relacionado à baixa autoestima, né? A autoestima é a maneira como a gente atribui valor a nós mesmos, né? A si. Então, se eu entendo que o meu valor é menor do que o do outro, eu estou me comparando e eu vou estar o tempo todo olhando para o outro como alguém que tem mais valor do que eu. E aí me punindo porque eu tenho menos valor, ou me sentindo mal porque eu tenho menos valor. É importante lembrar que cada um tem o seu valor, as pessoas são diferentes. Você vai ser ótimo numa coisa que eu não sou ótima. Com certeza. Ou que eu não sou boa, ou que eu sou péssima. Mas eu sou ótima em outras coisas. Isso pode causar depressão? Pode, né? Sim, o excesso de comparação, a baixa autoestima. Se achar inferior, né? É um dos grandes fatores, né, dessa paralisia do desejo. A depressão tem a ver com isso, né? Uma paralisia. A pessoa perde a capacidade de desejar porque tudo se torna banal, inalcançável, inviável, né? Com certeza. Ok. O que é que o excesso de comparação pode provocar numa pessoa? Excesso de ansiedade, depressão, né? E tudo que está relacionado a esses dois campos que são enormes, né? Então a pessoa se torna extremamente insegura, ela está o tempo todo se comparando, então nada do que ela faz é suficiente. Eu não falo porque eu não vou falar tão bem quanto o meu colega fala, né? Eu não conto uma história porque a história que o meu colega contou é muito mais interessante. Não tem como reverter isso em admiração, em um processo terapêutico? Sem o quê? Não tem como reverter isso em admiração? Eu invejo porque admiro? Num processo terapêutico, a gente vai identificar, né, que questões, que afetos estão em jogo nesse olhar, na maneira como eu olho para o outro. Não necessariamente numa reversão para admiração. Possivelmente sim. Mas pode ser que eu entenda que eu só presto tanta atenção em você porque eu queria falar de um jeito parecido com o que você fala. Na medida em que eu me sinto segura de falar, às vezes eu até paro de prestar atenção, né? Não necessariamente eu fico admirando. Eu posso ficar grata por ter aprendido com você, né? Eu posso dizer, poxa, a Isabela fala muito bonito, ela tem uma capacidade de articulação, mas a atenção que eu vou dedicar a isso necessariamente vai estar relacionada a uma questão minha. Muito bem, nós recebemos aqui a psicóloga Joemília Nunes, do Espaço Conatos, aqui de Cícero Dantas. Joemília, um abraço para você e um bom final de semana. Muito obrigada, um bom ano para todo mundo, né? De muita realização dos nossos desejos, de capacidade de desejar. Ok, tchau, tchau.